Olá! Vamos abrir a nossa apostila de geografia na página 28. E como nós já estávamos estudando sobre os problemas, né? Nós vamos estudar os problemas ambientais, tá? Eles geram um grande impacto no ambiente. E o que ocasionou isso? É o crescimento, o aumento da população urbana. Consequentemente, o crescimento das cidades, elas alteram a forma do relevo, as bacias hidrográficas, o solo e a vegetação. Terrenos são localizados às margens de rios ou córregos e em encostas íngremes. Foram e ainda são, em geral, ocupados pela população mais carentes. Essas áreas estão sujeitas a enchentes, à inundação e ao deslizamento. Observem lá na imagem, na foto na página 28, o alagamento, uma enchente, né? Então, nos períodos chuvosos, a concentração de construções e canalização dos rios e a pavimentação das ruas, ela impede que haja solo suficiente, livre para absorver a água da chuva. E isso provoca o transbordamento de rios, de córregos e ocorre a inundação nas áreas, nas vilas, nas ruas, nas cidades, né? Esse problema também pode ocorrer se a tubulação dos bueiros estiver com lixo e outros resíduos que impeçam a passagem da água. Então, observem aqui na ilustração. Ela mostra a diferença entre a situação normal de volume de água de um rio e como ocorre quando o rio está acontecendo uma enchente, uma inundação, tá? E aqui no lugar onde nós moramos, em Prudentópolis, já houve enchentes provocadas por chuvas fortes? Hein? Né? Dá para pensar ali por que foi construído o lago, né? Então ali havia muito alagamento, as ruas, e mesmo na Avenida São João, né? Aquele rio. Então aquele rio que passa lá perto do Mercado Dal Santos, lá na avenida, né? Ele foi canalizado. Mas, mesmo assim, ele não consegue abranger a quantidade de água que vem das ruas, né? E ele acaba causando um alagamento na avenida. Então, na nossa cidade, existe esse problema. E o que nós poderíamos, como pessoas, né, como cidadãos, o que nós poderíamos fazer para evitar essas enchentes, esses alagamentos, onde as pessoas perdem os materiais, os móveis, tudo, né? O que nós podemos contribuir, né? Primeiro, observando os lixos, porque vai tudo das valetas, junta tudo e vai alagar os bueiros, vai entupir e vai ocasionar o alagamento. Outro problema ambiental grande é os deslizamentos de terra que ocorrem quando a vegetação das encostas dos morros é retirada para a construção de moradias. Então, eles retiram essas matas ciliares, as encostas, e a água não tem como ali, vai virar um deslizamento, um desmoronamento, né? Durante as chuvas fortes, o solo ele se encharca e as encostas elas deslizam, arrastando habitações, provocando muitos prejuízos aos moradores, né? Ela leva tudo por baixo. E o outro problema também nas grandes cidades é a poluição. Poluição atmosférica, poluição visual, poluição sonora, poluição da água. O que é poluição atmosférica? Né? Ela é causada por emissão de gases poluentes, tóxicos, produzido principalmente pelas indústrias e veículos automotivos. Os veículos automotivos, eles poluem muito com a fumaça dos escapamentos. O ar poluído, ele pode provocar graves problemas à nossa saúde, como alergias, intoxicações, problemas respiratórios, doenças de pele
e também pode causar até câncer, sabiam? A poluição visual, ela é caracterizada pela grande quantidade de placas, banners, propagandas de anúncio, outdoors, né? Em estabelecimentos comerciais, pichações de muros, né? Então, é tudo que causa mal à nossa visão. Poluição sonora é produzida pelo barulho de automóveis, ruídos das fábricas, buzinas, né? A poluição sonora, ela pode causar distúrbios auditivos, dores de cabeça, insônias e entre outros problemas, né? Então, são os barulhos, né? A movimentação de carros, a buzina, às vezes algum jogo, um campeonato, alguém vence, fazem as carreatas, esse buzinaço, né? Então, isso é poluição auditiva, poluição sonora, né? E a poluição das águas, ela é gerada pelo despejo de dejetos residenciais e de indústrias nos rios, nos córregos, sem tratamento, né? Então, são os lixos que são despejados nas águas. E muito ainda o veneno das lavouras, né? Aonde vem as chuvas fortes, elas lavam tudo e aonde elas levam tudo para os rios, para as águas, né? Por isso que a água a gente reclama que é cara, mas o tratamento dela é caro, né? Para Sanepar manter essa água potável para ela ser ingerida, para a gente tomar, então ela tem um custo muito caro. E tudo é nossa culpa, né? Tem gente que não tem esgoto, não paga a rede de esgoto. Os dejetos das casas, dos banheiros, das indústrias, vai tudo na água. Outro problema ambiental muito grave é o lixo. O lixo é um dos principais problemas sociais e ambientais de todas as cidades brasileiras. E ele é classificado como lixo seco e lixo úmido. Então, papelão, papel, jornal, garrafas de PET, plásticos, latinhas, metais, vidros, eles são considerados lixo seco e podem ser reciclados. Lixo orgânico, né? O material orgânico são folhas, restos de comida, cascas de frutas, de legumes. E tem os materiais não recicláveis, como papéis engordurados, copos quebrados, vidros, espelhos e entre outros. Esses são considerados lixo úmido. O lixo domiciliar e o lixo comercial, eles são compostos de uma grande quantidade de matéria orgânica, plástico, papel, metal e vidro. O lixo público é formado por resíduos sólidos gerados pela limpeza pública, areia, papéis, folhagens, poda de árvores e entre outras. E é permitida sua destinação aos aterros sanitários. Há também o lixo hospitalar, proveniente de serviços hospitalares, ambulatoriais, farmácias, laboratórios e entre outros. Por possibilitar a disseminação de doenças, esse tipo de resíduo deve ser sempre incinerado, ou seja, queimado em fornos e usinas próprias para isso, tá? Você sabia que nem sempre os municípios têm locais adequados para a destinação do lixo? Apenas delimitam uma área comumente conhecida como lixão para que ele seja depositado. No entanto, a destinação correta da maior parte de lixo é a reciclagem. Por meio dela, os resíduos podem ser reintegrados à cadeia produtiva, gerando novos produtos, né? Então, é a reciclagem. Então, nós devemos sempre separar os nossos lixos na casa. O que é orgânico pode ir na horta, o que dá para reciclar como se fosse uma latinha, um vidro, dá para fazer uma arte. Sempre separar os lixos, né?
E quando tiver vidros quebrados, também precisa marcar para que o catador, né, o gari que cata, faz a coleta, para ele não machucar a mão dele com copos quebrados, vidros, espelhos. A gente sempre tem que pensar no próximo, tá bom? Vamos para a página 31. Diz assim: lápis na mão. Com suas palavras, explique por que é comum acontecer inundações e deslizamento nas áreas urbanas de alguns municípios brasileiros em períodos chuvosos. Então, podem comentar com a mãe, com o pai, se quiserem gravar um áudio mandando, tá? Mas é para conversar com alguém. Conversem com a mãe de vocês, com o pai, vejam como está a nossa cidade, ok? Vamos lá para uma tirinha. Agora, respire fundo, primo. O que foi que aconteceu com seu primo na cidade, Chico? Não sei, não. Acho que ele estranhou o ar puro. Então, a tirinha, ela faz uma alusão a um problema ambiental urbano. Que problema é esse? Como era o ar onde o Chico morava e quando ele veio visitar o primo dele, como foi? Hein? O que ele sentiu? Quais são as causas e as consequências desse tipo de poluição, né? Que era a poluição atmosférica do ar, né? Quais são as causas e consequências? Observem um poema visual e responda as questões. Que palavras compõem o poema? São 2 palavras somente. Quais são? Como você interpreta a organização do poema relacionado a essas 2 palavras? E você, já se questionou sobre o lixo que você e seus familiares juntam, acumulam? Que tipo de lixo é gerado durante uma semana? E que destino vocês dão a ele? Tá? Então, isso fica para cada um pensar. Como é a reciclagem do lixo em casa, quanto lixo nós acumulamos, né? Tipo, lixo de banheiro, lixo de cozinha, lixo reciclável, tá? Então, observem ali. Então, nós já ouvimos falar sobre os 3 R's da sustentabilidade, né? Que era reutilizar, reciclar e reutilizar. Agora, nós temos 8 R's, tá? Aumentaram. Repensar, reduzir, reutilizar, reciclar, recusar, respeitar, responsabilizar-se e repassar, tá? Então, aumentaram os R's, tá? Então, vejam que nós precisamos dar a importância na redução do lixo, da reciclável, da reutilização, ok? Vamos fazer uma atividade agora. Vocês podem fazer no caderno, numa folha, sulfite, melhor no caderno porque não se perde, tá? O que eu estudei? Vocês vão precisar da tesoura, cola, giz, vão precisar organizar as ideias, né? Ter a causa, o que causa e quais as consequências que vêm. Escolher um desses modelos, se preferir, né? Ou você pode criar o seu esquema. Lá na página do material de apoio, da página 32, tem o que eu estudei. Tem urbanização brasileira, né? Que o Brasil é considerado um país urbano, a modernização da economia, a industrialização,
o crescimento rápido e desordenado, os problemas sociais urbanos, problemas ambientais urbanos, a migração, a transformação das paisagens, o investimento em infraestrutura e a segregação socioespacial, tá? Então, vocês têm essas palavras e vocês têm 6 imagens. Vocês vão escolher as imagens e colar a qual ela se adapta, né? Qual é a causa e qual é a consequência, ok? A tia fez ali um modelinho. Vocês não precisam fazer igual da tia. Falou assim, ou crie o seu próprio esquema, beleza? Boa tarefa. Beijos e até segunda.